Olá pessoal, só mais um, tá? Vou para você poder ouvir esse vídeo, né? Não precisa ficar olhando pra minha cara. Ouça o conteúdo que dele vai, né? Que eu vou apresentar sobre ele. Porque eu acho importante, é uma obra nova, então a gente não sabe como que ele vai aparecer exatamente na prova. Então vale a pena a gente gastar esses 15, 10 minutos para falar da obra do povo brasileiro do Darcy Ribeiro. Primeiro que é uma obra muito legal, mas a Federal ela fez um recorte, né? Ela pegou um recorte bastante específico da página 167 a 192, que corresponde ao capítulo 3, que vai falar do processo sociocultural. Vocês têm que se atentar aos detalhes, e eu recortei esses detalhes que acredito que, conhecendo um pouco aí o Departamento de Ciências Humanas da Federal, imagino que seja o que eles devam colocar aí para vocês. De qualquer maneira, o Darcy Ribeiro ele começa a obra perguntando por que o Brasil não deu certo. É uma pergunta bastante pesada, ainda mais para a época em que ele escreve, né? Por que o Brasil não deu certo? E para tentar responder essa pergunta, ele se debruça diante do processo de formação do povo brasileiro. E aí, nesse estudo, ele defende o processo de miscigenação como fator preponderante da diversidade que caracteriza o Brasil. Uma coisa importante, pessoal, é você entender que, na verdade, não se nós não essa identidade que nos falta, que o Darcy Ribeiro alerta, não se trata da nossa cultura. Cultura nós temos, mas a nossa identidade é o que fica meio aí aéreo, meio indeterminado, e é disso que ele está falando. Essa fusão biológica de que ele fala do processo miscigenatório teria tido início logo quando quando os portugueses chegaram aqui, e junto com eles os jesuítas, com o processo de catequese que eles realizaram ao longo aí de toda a história da colonização da colônia brasileira. A mestiçagem no Brasil ela teria ocorrido de diferentes formas. Uma das práticas, e aí eu peço para você prestar atenção, é uma prática chamada cunhadismo. É uma antiga prática indígena para incorporar estranhos à sua comunidade, que consistia em lhes dar uma moça, uma índia mulher, e para que ela, dessa forma, estabelecesse laços que aparentavam no sentido de tornar parente todos os membros do grupo. Isso se alcançava graças ao sistema de parentesco que os índios possuíam, a hierarquia, né, sistema hierárquico deles, enfim. Então, assim que o africano que chegou ao Brasil, ele teve a sua identidade negada e marginalizada, e se tornou um ser sem identidade. Aí é que começa a morar o problema. Para o antropólogo, para o Darcy Ribeiro, a contribuição negra para a identidade brasileira estaria principalmente no plano ideológico, na força física, nas crenças religiosas, na música e na gastronomia. Seguindo em frente na obra, tem um trecho que vai falar as guerras do Brasil. Nesse trecho da obra, para quem leu principalmente, percebeu que ele inicia o capítulo investigando o processo de formação da nossa população. E aí ele põe em xeque uma ideia muito interessante. A costumeira noção de cordialidade brasileira que nós temos, ela é transgredida pelo papel miscigenatório provocado pela metrópole portuguesa, que ela não perguntava se você queria ou não ter um processo de miscigenação, se os índios queriam ou não ter um branco no meio, ou vice-versa, se o negro, né, os quantos casos de estupro, enfim, porque a colônia portuguesa queria povoar o país, porque era uma costa gigantesca e eles não tinham pessoas para povoar. Então, vai goela abaixo, desce a ripa nos caras e não pergunta se quer ou não, só vai. Então, essa desocupação do espaço brasileiro que fez com que a colônia falasse, não, vai ter filho sim, vai ter gente sim.
Então, a nossa sociedade, desde os primeiros dias de colonização com o projeto jesuítico, ele configurou uma alternativa étnica que teria dado lugar a um outro tipo de sociedade. Ela se estrutura com base na tradição solidária dos grupos indígenas e consolida-se com experimentos missionários e de organização comunitária de caráter proto-socialista. Sim, os jesuítas, eles configuravam-se assim. As missões, você teve aula disso, lá de história, elas se configuravam assim, mais ou menos tudo em comum, etc, etc, com os índios, né? Então, a partir dessas imposições, eles passam a surgir elementos e costumes aparentemente inocentes, né? Que, segundo o autor, surgiram do devasso banho de sangue nativo. O que a Federal vai fazer com essas informações? Bem, saca essa passagem, né, do livro em que o Darcy Ribeiro coloca. Tá lá já no finzinho desse recorte que a Federal pediu para você ler. Ele diz assim: podia-se dizer, talvez, que o fracasso maior foi do stalinismo jesuítico, que tentou um socialismo precoce e inviável e fracassou. Ao contrário, o sucesso foi de seus opositores, também fracassados, porque não sendo um povo para si na busca de suas condições de prosperidade, permanece sendo um povo para os outros. Por quê? Porque os donos do pedaço vieram de Portugal e se enxergavam como portugueses, não como brasileiros. Mas eles cumpriam as ordens da colônia para construir uma identidade, construir uma população, uma comunidade aqui. Mas eles não eram nem aqui nem lá e ficavam sem nada. Os jesuítas catequizaram os índios, tiraram a identidade, puseram uma identidade que ficou etérea. Depois ela se consolida. E aí a pergunta continua: por que nós não temos identidade? Por que o Brasil ainda não deu certo? Bem, em passant, esse é o trecho que a Federal pediu para você ler. Só, de novo, boa prova, vai dar tudo certo, né? Tenha calma, vá ao banheiro durante a prova umas 2 vezes pelo menos, para você dar uma acalmada se você for uma pessoa nervosa tipo eu, tá bom?